Então, já fui apresentada, né? Sou Maria Letícia, sou assistente social, trabalho no pronto atendimento a Cruzeiro, sou servidora pública do município de Porto Alegre. Queria saudar aqui todos os conselheiros e conselheiras do Conselho Municipal de Saúde, aqui presentes, os professores da universidade, o professor Fred, que nos convida aqui para participar desse debate. De modo que a nossa participação e a nossa contribuição na luta que o professor acabou de nos citar, as possibilidades, é o que nós vamos, então, trazer aqui como experiência e como ação que pode contribuir de forma importante e significativa, então, para a construção do SUS e para a afirmação da democracia e da política. Pode passar ali. Então, essa apresentação a gente construiu para uma atividade da Rede Unida, do Congresso da Rede Unida no ano passado, e a gente tem trabalhado com ela porque ela traduz, então, um pouco da experiência ao longo dos anos do Conselho Municipal de Saúde, então, na defesa e na construção do Sistema Único de Saúde. Então, a gente parte como referência, especialmente da política construída a partir dos movimentos sociais, que ficou gravada, então, na Constituição, e que tem no seu parágrafo único do artigo 1º, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. No caso, nós exercemos diretamente através dos conselhos. Pode passar. Então, temos ali na Constituição Federal as diretrizes do SUS. A primeira delas, então, a descentralização, como direção única em cada esfera de governo, o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e a terceira, então, que é a participação da comunidade, que é o que nós vamos abordar aqui. Então, o controle social é uma prerrogativa constitucional que, na prática, funciona através da participação da comunidade nas conferências de saúde, isso para o SUS, na saúde, e nos conselhos de saúde. Portanto, além de ser uma diretriz, que ela deve estar em todas as ações de saúde, em todos os aspectos, ela, para nós, é um princípio inegociável do Sistema Único de Saúde. Então, a gente traz aí um pouco da nossa experiência nos 27 anos do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. Pode passar. E aí a gente traz a famosa, propalada ocupação do PAN3, que para muitos, e ali é um artigo do Jornal do Brasil que saiu na época, que aconteceu em 88, essa ocupação. E o cenário, então, é o ascenso das forças sociais, especialmente nas periferias das cidades, lutando por melhores condições de vida e pelas políticas públicas, um pouco antes da Constituição. Então, o povo da periferia de uma das regiões da cidade, que é a região onde eu trabalho, se organiza ocupa um serviço de saúde, que hoje é considerado o maior pronto atendimento da América Latina, hoje. Ocupa por 24 horas essa comunidade organizada e exige, então, das autoridades locais que os serviços, alguns serviços que ainda escassos, que não existiam, então, comecem a funcionar a partir, então, dessa ocupação. Então, esse período, esse momento, a gente considera que foi uma experiência de municipalização, mesmo antes da propriamente dita, do ponto de vista administrativo, da municipalização ter ocorrido em Porto Alegre, que a municipalização plena ocorreu só em 1996. Nós estamos falando aqui de 1988. Então, é antes, inclusive, da Constituição, de ser promulgada a Constituição. Isso foi em setembro de 1988. Pode passar.
Então aqui é uma fotografia do auditório do PAN3, e aí reunidas as lideranças da comunidade, especialmente da União de Vilas, que é um conjunto de vilas da Grande Cruzeiro, que em torno de mais de 34 vilas, né, comunitárias, vilas populares daquela região, da região sul da cidade. Então esse é a plenária final da ocupação, onde estiveram presentes as autoridades de saúde da época, então o secretário municipal da saúde, secretário estadual, ainda na época era do Antiminantes, né? Então, pode passar. Temos aqui uma outra experiência também, que foi articulada no âmbito lá do Conselho Distrital de Saúde. Então, essa mesma população da região sul, tá, que participa do Conselho Municipal de Saúde e que tem assento e que é efetiva na participação, então leva a experiência da ocupação para o Conselho Municipal de Saúde e propõe a ocupação do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que é um hospital público federal e que na época da reforma administrativa, então, do governo Fernando Henrique, lá nos anos 90, havia então a possibilidade que todos os hospitais federais fossem assumidos por organizações sociais, como de fato ocorreu no Rio de Janeiro, e não foi o caso de Porto Alegre, até em função, né, e devido a essa luta e essa organização das forças sociais, né, e não só as forças comunitárias, do movimento comunitário, mas também uma articulação com o movimento sindical e com o movimento popular. Então, nesse dia, então, foi feita essa ocupação e o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, alguns anos depois, foi municipalizado. Essa discussão hoje ela está bem atual, porque hoje o atual governo municipal pretende, através de uma parceria público-privada, também repassar então a gestão do hospital. Essa é uma ideia premente, mas que existe também, quando essa municipalização foi feita, ela previa no contrato dessa municipalização um recurso que seria transferido ao município de Porto Alegre referente a cada servidor público federal que se aposentasse ou que fosse afastado. E isso até os dias de hoje não foi feito esse repasse. O hospital tem muitas dificuldades, vamos dizer assim, e hoje em dia, no âmbito, na possibilidade de, depois um outro tema que a gente vai abordar logo depois, de outras terceirizações que estão propostas para a cidade de Porto Alegre, de dois pronto-atendimentos que existem na cidade, nós questionamos justamente isso. Tá? Por que havendo a disponibilidade de recurso público federal, devido ao município, e que, portanto, deve ser cobrado, porque não há recurso público que não deva ser cobrado, essa possibilidade é inclusive legal, deve ser feito. Tá? Então já existe essa possibilidade da cobrança já existe essa possibilidade da cobrança de recursos para esse recurso que devido ser utilizado para os dois pronto-atendimentos que estão na iminência de terceirização. Pode passar. Outras questões que foram também discutidas e debatidas no Conselho Municipal de Saúde e com a mediação do Ministério Público ao longo dos anos. Então, o Conselho de Saúde sempre requereu, como de fato está previsto na legislação, um orçamento para poder viabilizar as suas ações. No entanto, depois de alguns anos na mesa do Ministério Público, com mediação, o Ministério Público então entende de ajuizar uma ação civil pública, onde então requereu a possibilidade de um orçamento para o Conselho, de considerar os conselheiros como agentes políticos para fins de concessão de passagens e diárias, que isso era uma dificuldade muito grande no Conselho também, e a informação, e a necessidade, e a exigência
de informar o Conselho Municipal de Saúde sobre projetos que venham a ser desenvolvidos e que venham ter uma possível execução posterior. Isso foi um acordo judicial por essa ação do Conselho, a gestão e por mediação posterior do Ministério Público. Então, essas três questões, elas foram, então, resultado de um acordo judicial que foi, então, ajuizado pelo Ministério Público Estadual. Pode passar. Aí tá, a gente fez uma cópia, só para vocês terem uma ideia, assim, em termos de ilustrar. Esse é o conteúdo e tem o teor da decisão, né, e do acordo judicial. E uma das questões que estava presente nesse, que é bem interessante, importante destacar, que eu não coloquei ali nas três questões, é que o Plano Municipal de Saúde, que é uma prerrogativa e que é exigido, né, pela Lei 8.142 para que os conselhos recebam, para que as secretarias da saúde dos municípios recebam um recurso, que é um recurso federal ou recurso estadual, é uma necessidade, então, legal para que as secretarias recebam esse recurso. Então, nós não tínhamos, na época, um plano de saúde vigente, né? Então, uma das decisões que está colocada ali no final é de que a Secretaria deveria entregar ao Conselho Municipal de Saúde o Plano Municipal de Saúde até o final do ano de 2000, isso aí é 2009, tá? Essa decisão. E até o final do ano de 2009, então, a proposta de Plano Municipal de Saúde para que fosse analisada e avaliada pelo Conselho. Caso contrário, pagaria uma multa de R$10.000. Pode passar. Aqui, uma outra situação, então, dos dois hospitais que nós temos aqui em Porto Alegre, hospitais que estavam fechados, especialmente durante a crise, né, da gripe H1N1, lá nos idos de 2009, nós tínhamos dois hospitais contratados, né, hospitais que estavam sob a gestão da Universidade Luterana do Brasil e que foram, então, fechados, especialmente pela malversação de recursos públicos por parte da universidade, foi um tema bastante divulgado aqui no Rio Grande do Sul na época. E os conselhos de saúde, então, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, em uma articulação bem importante, significativa, foram ao Ministério da Saúde, especialmente ao juiz federal, que estava com o caso aqui dos hospitais fechados, e então solicitaram que os hospitais fossem abertos e que fossem assumidos. Um deles pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o hospital aqui, Álvaro Alvim, que é aqui, próximo aqui, e o outro, então, fosse assumido pelo Hospital Conceição, porque era um hospital de trauma, basicamente, um hospital Independência. Bom, na época, após alguns meses, então, de negociação com o juiz, né, federal e com o Ministério da Saúde, os conselhos tiveram a grata notícia, então, dada pelo juiz federal, que o Ministério da Saúde, então, havia decidido, né, melhor, não só o Ministério da Saúde, mas a Advocacia Geral da União havia decidido adjudicar os hospitais e repassar, então, para o município de Porto Alegre. Um foi, de fato, como nós solicitamos, repassado ao Hospital de Clínicas, que é a unidade Álvaro Alvim, e o outro foi, então, repassado ao município de Porto Alegre, que aí procedeu um chamamento público, contratou um prestador, que hoje esse hospital, os dois, né, funcionam desde 2010, 100% SUS. Então, ali a foto, lá quando nós fomos receber os hospitais, lá na Advocacia Geral da União, com o representante também do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, aqui do Hospital de Clínicas, o secretário da Saúde da época, e aqui é a inauguração, eu acho, do hospital aqui do Independência. Pode passar. Aqui, então, o caso
caso Solos, né, que é uma fotografia de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, na Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Porto Alegre, aonde, acho que até esse é um tema que está bem presente agora, porque nós acabamos de saber recentemente que a Prefeitura de Porto Alegre, através da Procuradoria-Geral do município, conseguiu, né, ganhou uma ação, né, judicial que possibilita a venda, né, a venda, o retorno, não, tem em leilão, né, a leiloar todos os bens, então, dos referidos na época do Instituto Solos, que é um instituto, para quem não sabe, é um instituto que foi contratado lá em 2008 para assumir, para fazer a gestão, a gerência da estratégia de saúde da família no nosso município. Nós tínhamos essa parceria do município com a universidade, na época com a FAURGS. A gestão que assumiu na época entendeu que haviam irregularidades, né, nesse convênio que havia com a FAURGS, e entendeu que devia fazer uma nova contratação, em que pese a decisão do Conselho ter sido contrária a essa contratação, porque a gente sabia, até por articulação e movimentação do Conselho, que era uma instituição que não tinha nenhuma tradição, né, em trabalhar com a saúde da família, e por outras, né, evidências na época que nós identificamos, levamos ao conhecimento, então, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, com relação a essa situação, mas a decisão da gestão foi de, então, manter o convênio, o contrato com o Instituto Solos, que foi contratado, e logo nas primeiras prestações de contas desse instituto requerido pelo Conselho, nós pudemos observar uma série de irregularidades que foram encaminhadas, então, ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal, e logo, então, acho que uns 2 anos depois foi identificado de fato, que daí, por isso que a Operação Patos, que foi uma operação deflagrada pela Polícia Federal, na época, e que identificou, então, uma quadrilha instalada na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com ramificações em outros estados da Federação, e que responsável por um desvio, na época, de em torno de 9 milhões de reais, e que hoje, essa notícia a gente teve na segunda-feira, de que esse recurso, então, a partir dessa ação do Conselho, que daí a gente reivindica, né, o protagonismo do Conselho em fazer a denúncia, tá, identificar a irregularidade, encaminhar aos órgãos de controle, e daí só então que a Prefeitura e que a PGM teve a possibilidade de tomar as providências cabíveis. E então esse recurso hoje retorna aos cofres públicos em torno de 11 milhões de reais a partir do leilão, então, dos bens dos proprietários do referido instituto. Pode passar. Então isso é uma outra situação, é um outro trabalho desenvolvido, vou um pouco mais rápido. É uma outra situação, um grupo de trabalho que foi criado pelo Conselho Municipal de Saúde também, para investigar uma série de irregularidades que haviam sido apontadas por servidores, trabalhadores dos laboratórios, e na medida em que essas denúncias chegaram ao Conselho, o Conselho constituiu um grupo de trabalho, isso foi início de 2012, no final de 2012, então, nós conseguimos entregar o resultado desse grupo de trabalho aos órgãos de controle. Então, ali uma fotografia, né, do acórdão do Tribunal de Contas sobre os laboratórios. Nós temos também uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, que não está ali. Mas, de fato, as irregularidades que foram apontadas, algumas nós conseguimos, então, identificar que sim, que havia problemas, que haviam indícios na nossa avaliação de irregularidades, e que depois estas irregularidades foram de fato apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado e também pelo Tribunal de Contas da União.
o Tribunal de Contas do Estado, então, identificou um recurso em torno de 43 milhões de reais, que não, onde esse recurso não foi, não houve comprovação da necessidade de utilização desse recurso, então, em torno de 43 milhões de reais, dinheiro público da saúde, do SUS, e um outro recurso no valor de 1 milhão e 1,5 milhão, que foi atribuído, então, a um servidor público, né, que não foi divulgado, porque está em segredo de justiça, e que também o tribunal aponta que deve retornar aos cofres públicos. Mas esse processo, para vocês terem uma ideia, ele foi entregue, depois de apurado pelo Tribunal de Contas, ele foi entregue ao Ministério Público Estadual, na Promotoria do Patrimônio Público, e nós já tivemos a troca de 3 promotores nesse processo, e até hoje ainda a gente não tem desfecho final desse processo. Em que pese nós entendemos, né, porque já pedimos audiência, já tivemos acho que uma audiência com cada promotor responsável, e até o momento ainda não tivemos o procedimento que, na nossa opinião, é oferecer a denúncia ao judiciário. Tá? Mas, enfim, pode passar. E esta, então, é uma decisão, aquela decisão judicial, que eu me referi anteriormente, ela foi também utilizada numa outra decisão judicial relativa ao PROAD, eu acho que todo mundo, não sei se todos sabem, mas o PROAD é o Programa de Desenvolvimento Institucional para o SUS, né, que existem hoje 5 hospitais, né, 5 hospitais que fazem parte do PROAD, são os hospitais Sírio-Libanês, HCOR, e o Moinhos aqui em Porto Alegre. Eu queria me lembrar dos outros para chegar no Moinhos, que foi o último que entrou. Mas então, o Einstein, o alemão, de São Paulo. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, então, o Hospital Moinhos de Vento, que foi responsável, então, com esse recurso, que é um recurso de isenções fiscais, que foi utilizado, indicado pelo Ministério da Saúde para que o Hospital Moinhos de Ventos, então, fizesse a construção do Hospital da Restinga. Então, o Conselho de Saúde só teve conhecimento quando esse processo já estava em andamento. E aí reivindicou de que esse processo tivesse sido submetido, já que era um recurso que iria ser utilizado no SUS em Porto Alegre, então nós reivindicamos que esse recurso deveria ter sido submetido ao Conselho, ele não foi. Então o Ministério Público, como se trata de um recurso federal, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação, solicitando então que esses recursos fossem submetidos ao Conselho. E tinha uma outra situação, que era a criação do Instituto do Cérebro, no Hospital da PUC, que também não havia passado pelo Conselho de Saúde. Então, bem resumidamente para vocês, então essa ação ela teve como princípio a não submissão de recursos ao Conselho. Então, nós tivemos uma decisão que foi, claro, isso desde 2010, 2008, essa decisão final aqui já em segunda instância, no TRF4, aqui foi uma decisão de 2017, então começa lá em 2008, o processo todo, a ação, acho que do Ministério Federal em 2010, e o desfecho aqui em 2017, setembro de 2017, quando então temos a decisão com relação às verbas do PROAD. Ao final do processo dos projetos, eles deverão ser submetidos ao Conselho, às prestações de contas. Quero dizer para vocês que o processo ainda a gente não conseguiu, que terminou agora no Hospital Restinga, né? A gente não conseguiu ainda fazer a análise das contas. Então é isso, e com relação ao PROAD é isso. Não, e ainda, além, não só essa decisão do PROAD, mas aí que eu me refiro a outra decisão ali de 2009, que nesta decisão ela confirma aquela anterior, que diz que todas as ações, os projetos, então,
devem ser submetidos aos conselhos de saúde, em especial ao Conselho de Porto Alegre, mas ela ela tem validade não só para o Conselho de Porto Alegre. E ela fala de uma forma geral. Então, essa foi a decisão. E ali, então, para fechar com chave de ouro, então, a posse do núcleo de coordenação em março de 2018, que ocorreu no pátio da Secretaria da Saúde, porque o secretário da Saúde e o governo municipal, no caso a Procuradoria-Geral do município, fizeram uma nota técnica e um memorando que impedia, então, questionava, na verdade, a eleição do Conselho, o processo eleitoral, ao mesmo tempo que impedia todos os conselheiros eleitos de acessarem a sede do Conselho Municipal de Saúde, que fica dentro da Secretaria Municipal de Saúde, assim como utilizar o e-mail, o telefone, então, que nós chamamos de intervenção no Conselho. Então, mesmo assim, nós chamamos a posse, fizemos a posse, e havia antes também um memorando que dizia que nós não deveríamos fazer a eleição. Aí nós fizemos a eleição. Aí, então, depois veio o segundo memorando que dizia que nós não poderíamos ter acesso, então, ao Conselho, à sede, para tomar posse. Daí nós tomamos posse do lado de fora. E ingressamos com o termo de posse, ingressamos então com uma ação no Ministério Público, uma representação no Ministério Público Estadual, que ingressou com uma ação civil pública e que nos deu então uma ação liminar, apuração liminar, acho que uns 15 dias depois, e garantiu a nossa posse de forma liminar, que foi confirmada em agosto, depois, essa decisão então, em agosto foi confirmada. Pode passar. Então, ali as fotografias, estava uma tarde muito ensolarada, muito bonita, as pessoas na rua, maravilhoso. Então, ali estamos todos nós. Eu botei assim. Então, a partir disso mesmo, com todo esse processo de intervenção ao Conselho, porque ela não cessa, né, a partir dessa decisão judicial, porque a Secretaria encontra meios e formas de impedir, de tentar impedir a ação do Conselho, que continua fazendo até os dias de hoje. Mesmo assim, existiu um momento de articulação muito importante e relevante, né, que traz uma ação proposta pelo Ministério Público Estadual, a Promotoria da Infância e da Juventude, propõe um convênio, né, um termo de cooperação com a Bayer, né, e a Secretaria da Saúde, através do Hospital de Clínicas e do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, um processo, então, de implantes intrauterinos em meninas abrigadas no nosso município. Então, o Conselho, mesmo com toda essa... E aí vem o processo de articulação política, que eu trouxe aqui, até para vocês terem uma ideia de como que a gente... Então, nós chamamos o Conselho se responsabiliza e articula os movimentos sociais, os movimentos populares, os movimentos de mulheres. Então, aqui vou ler todas as entidades que participaram de uma articulação que assinam uma nota pública de posição do Conselho, a universidade, as professoras da universidade também fizeram um abaixo-assinado, que contribuiu para isso. Nós trabalhamos essa nota pública no Congresso da Brasco, que fique bem claro, nós não tivemos a liberdade, a possibilidade de utilizar aquelas passagens ali que nós ganhamos na decisão judicial e as diárias para poder viajar. Nós tivemos que comprar as passagens e nos cotizamos para viajar e pagar a passagem dos usuários. Então, lá nesse Congresso da Brasco, então essa nota pública foi trabalhada pela União Brasileira de Mulheres, UBM, Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul,
Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescentes, Conselho Estadual de Assistência Social, Estadual das Pessoas com Deficiência, Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Porto Alegre, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Municipais de Porto Alegre, Coletivo Ocupa SUS, TEMES, né, uma entidade Gênero, Justiça e Direitos Humanos, Coletivo Feminino Plural, Conselho Regional de Serviço Social, Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Alegre, Fórum Gaúcho de Saúde Mental, Associação de Terapia Ocupacional do Rio Grande do Sul, Associação Brasileira Rede Unida, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abraço. Todos, então, assinaram esta nota pública. Então, a partir dessa articulação e dessa ação política, então, nós fizemos uma audiência pública, que, na verdade, acabou não sendo uma audiência pública, porque os proponentes da audiência pública cancelaram. Nós fizemos um debate que produziu também uma articulação maior ainda, que trouxe para nós a participação da Defensoria Pública, que também ajuizou uma ação por conta de uma denúncia de uma das meninas, né, que participou do processo, e que hoje, então, ainda estamos em processo, né, ainda não foi definida toda essa ação. E a ação está suspensa, não, a decisão está suspensa de forma liminar, mas não temos ainda a decisão final. Então, a gente considera uma vitória do movimento, tá, do Conselho, da articulação política do Conselho, que o professor trazia das formas de mudança. Né? Então, pode. E aqui também a nossa articulação, um pouco também do que vieram falado hoje, também acabou a bateria. Um pouco do que o professor Alcides nos falava hoje lá também. Procurem a universidade, né? Então, nós procuramos a universidade, então fizemos também um termo de concordância, com atividade de extensão universitária, apoio e cooperação técnica, o Laboratório de Apoio Integrado de Saúde Coletiva. Temos algumas ações nesse sentido, temos a participação aqui de articulação com o professor Fred, com o professor Alcides, uma série de atividades, ações, pesquisa, planejamento, discussão dos conselhos locais de saúde. Pode passar. E também uma outra questão, bem rapidinho, uma decisão judicial que nós tivemos a resposta do ano passado, também ajuizada pelo Ministério Público, também uma ação bem antiga, que atribui à Secretaria Municipal da Saúde a gestão dos recursos do Fundo de Saúde. Todos sabem que, embora isso esteja na lei, nem todos os municípios operam, né, o seu gestor, que é o gestor municipal, o gestor da saúde, pode operar o fundo. Nem assim o secretário, né, nos deu uma trégua, né, porque então ele tinha à disposição, né, o dinheiro do fundo para poder gastar sem a intervenção do governo central, né, no caso da Secretaria da Fazenda, que é hoje quem... Então, que criasse uma conta corrente para os recursos financeiros próprios. Hoje, aqueles 15% que é destinado para cada município, fica no bolo total da Fazenda. Então, o que essa decisão diz é que esse recurso ele tem que entrar para o Fundo de Saúde e que tem que ser gerido pelo secretário da Saúde. Então, acabou aquele pede-pede para a Secretaria da Fazenda. Desde que o Conselho aprove, desde que haja necessidade, o secretário poderá, inclusive, fazer as compras e as necessidades com o recurso próprio. Isso ainda não acontece, isso aí é uma decisão de julho. Então, a promotora lá já pediu a execução, a conta já foi criada, mas ali, de fato, o secretário ainda não está gastando dinheiro por ele. Pode passar. Então, é isso. E o prefeito tem que fazer caixa, né? Então, na nossa avaliação, na hora você os conselhos, exatamente. Então, nós temos diversos conselheiros aqui que podem ficar à vontade para nos ajudar, né, a contribuir no debate. Mas aí, então, está à luz da nossa experiência a resposta à pergunta da importância dos conselhos e de por que os conselhos são necessários. São necessários porque trazem, né, aumento da política pública, especialmente na questão porque ampliam o acesso
a bens e serviços públicos coletivos e, na nossa opinião, né, sempre com qualidade, de acordo com os princípios do SUS, que é o que a gente tem debatido e tem levado adiante. Então, muito obrigada, desculpe a demora.